parei de fazer prova aqui em Jundiaí, porque as pessoas criavam uma expectativa de que lugar eu ia ficar, ou se eu ia na prova, fulano queria ir porque queria ganhar de mim, ou porque... Sabe, assim, eu detesto isso, Michel, eu não gosto. Eu nunca gostei de esportes que eu tinha que entrar em torneios ou em campeonatos. Então, assim, eu acho que isso é uma característica minha. A corrida, ela me dá prazer e eu brigo só comigo. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom, voltando ao tema da corrida, no episódio de hoje, né, faz uma semana e pouquinho, o episódio da Andrea Hessel chacoalhou aí o mundo do Endorfina, o pequeno universo do Endorfina, com uma história muito bacana, uma história inspiradora de fato, uma moça aí que veio praticamente da periferia do campo de São Paulo e acabou se tornando, não por acaso, mas assim, por uma série de fatores e coincidências e boas pessoas no caminho dela, acabou se tornando uma das melhores maratonistas do Brasil na atualidade. Então agora a gente volta com mais um episódio de corrida, né? Depois da semana passada um episódio com Christian Bustos, um episódio épico, para quem tá ligado no triatlon, um super triatleta chileno, e na quinta-feira o episódio com o CEO da Gol, olha lá que chique, CEO da Gol, o Paulo Kakinoff, que é um esportista e um atleta de mão cheia e que hoje tá mais ligado aí no mundo do ciclismo, nas viagens, nas provas e tudo mais, mas que já passou pelo triatlon, né, continua correndo e pela corrida de aventura também, enfim, foi um bate-papo muito legal, obrigado a todos vocês, mas hoje eu volto à corrida e com uma história muito legal, né, aliás, é completamente antagônica à história da Andrea Hessel, a trajetória da Andrea Hessel, a Mariana, que foi editora do programa Fôlego, do canal Fôlego, para quem não se ligou ainda no sobrenome, ela é irmã, sim, do Gustavo Maia, do programa Fôlego, que também já passou por aqui e que tem um canal muito próspero, muito bacana, com muito conteúdo legal no YouTube. Se você não ouviu, vai lá, ouviu. Se você não viu, vai lá e veja, chama Programa Fôlego, ele tem conteúdos diários, enfim, é um cara super, um cara super bacana, que gera um conteúdo legal e que fez uma participação também bem interessante aqui no Endorfina, não só pela trajetória dele, mas claro, pelas opiniões dele, tem opiniões bem legais, um cara super sensato. E aí um ouvinte, né, exatamente como eu peço aí para vocês a cada episódio, um ouvinte acabou fazendo uma sugestão depois de ouvir o episódio do Gustavo e sugeriu que eu conversasse com a Mariana. E aí, claro, fiz aí a conexão via Gustavo e a Mariana topou de bate-pronto. E foi uma grata surpresa, porque o que vocês vão ouvir aqui, para mim, é uma história muito legal e uma maneira muito legal de encarar o esporte de uma maneira séria, né, de uma maneira compromissada, mas ao mesmo tempo sem nenhum efeito colateral negativo, sem nenhuma cobrança excessiva, sem nenhum peso de ter que desempenhar, e talvez não seja à toa por isso que ela tenha desempenhos excelentes para uma corredora amadora que é artista plástica, e vocês vão ouvir aqui a gente falar um pouco sobre artes, a gente vai falar sobre maternidade, a gente vai falar sobre preconceito, sobre amor, sobre idade, sobre o prazer, né? Ela se diz aí uma amante da corrida, isso é muito legal, uma mensagem bacana aí que fica bem evidente, bem clara durante a nossa conversa, vocês vão perceber. Ela correu Boston em 2013, no ano do atentado, para quem está lembrando aí, né, o ano do atentado, ela escapou por 15 minutos aí do atentado, e isso, claro, marcou aí a vida dela, e ela vai falar um pouco aí sobre o efeito colateral. Enfim, foi um bate-papo muito legal, falamos até de boy bands, de música. Aliás, se você tá ligado aí na promoção que começou com o episódio da Ana Augusta, no comecinho de julho, se você tá ouvindo esse episódio, né, em julho de 2020, fique atento aí ao episódio de hoje, responda aí a última
última pergunta da promoção da Join Sports, @JoinSports, vai lá no Instagram deles, é uma marca super legal, uma confecção super legal, que faz roupas aí de primeira qualidade para atletas amadores e profissionais, e de ciclismo, de outras modalidades, de corrida, enfim, eles têm aí uma série de produtos também, de acessórios bem legais. Dá uma olhadinha lá, @JoinSports, e hoje você que está participando da promoção, se você não participou, infelizmente, não dá mais tempo, né? Você pode até responder a pergunta de hoje, mas não tem mais como você concorrer ao sorteio aí do kit do Endorfina, um kit de ciclismo que é composto por uma camisa de ciclismo comemorativa dos 3 anos do Endorfina Podcast, né, que eu comemorei agora em junho, e de um bretelle, né, um kit aí com um valor de mais de R$500, de um produto de altíssima qualidade. Então ouça o programa de hoje e responda no post da Join Sports, de novo, @JoinSports, que foi feito ontem, para quem está ouvindo esse episódio hoje, né, que é segunda, mas foi feito no domingo, e responda então lá no post da pergunta a resposta, dê o seu palpite, né, uma perguntinha bem simples, basta você ouvir aqui o Endorfina, o episódio de hoje, responda, e aí na semana que vem, não, no final dessa semana, antes do episódio do próximo episódio, da quinta-feira, você vai estar sabendo aí quem foi o ganhador no Instagram da Join Sports. Eu vou fazer a repostagem também aqui no Instagram do Endorfina, tá bom? E quero agradecer aqui, antes de me estender muito, quero agradecer a todo mundo que tem postado, repostado no Stories ou mandado para os seus grupos de WhatsApp o Endorfina Podcast, recomendado o Endorfina Podcast. Faz tempo que eu não falo, mas ajuda muito se você passar a seguir ou a assinar o Endorfina Podcast no seu agregador preferido, nesse agregador agora aqui que você está ouvindo. Você clica lá no botão assinar ou você clica no botão seguir e automaticamente toda segunda e toda quinta você vai estar recebendo um novo episódio. Aí você vai até receber um aviso desse novo episódio, e isso ajuda muito também porque, enfim, de acordo com os algoritmos dos agregadores de podcast, faz com que você seja recomendado episódios ou podcasts similares, e faz com que a exposição do Endorfina aumente também para outros ouvintes que têm um gosto similar, um padrão de consumo de podcast similar. É mais ou menos como no YouTube, ou como quer dizer, mais ou menos não, deve ser igualzinho, como no YouTube ou como no Google. Então, agradeço também se você for lá agora e clicar no assinar ou no seguir, isso me ajuda bastante. Obrigado a vocês também que são os apoiadores do Endorfina Podcast, vocês sabem quem são, pessoas que vão além de ouvir, além de espalhar, além de curtir o Endorfina, vocês resolveram apoiar financeiramente o Endorfina. Sou muito grato aí a vocês, e obrigado a todos que têm se comunicado comigo, como fez esse ouvinte, que desculpa, eu não me recordo aqui o nome, que sugeriu a Mariana. Então façam suas sugestões, comentários, críticas, porque isso tem sido muito legal para mim e me ajuda a estar cada vez mais produzindo episódios, trazendo conteúdos que fazem sentido para você ouvinte, para você que gosta de uma história inspiradora como essa da Mariana Maia. E por falar em história inspiradora, eu vou contar uma novidade para vocês. Você já conhece a Heineken 00, que chegou às lojas do Pão de Açúcar? É uma opção deliciosa e que não interfere no seu treino. Uma autêntica Heineken agora com 0 álcool. E o melhor, é uma long neck que tem apenas 69 calorias. Perfeito para acabar com a sede e refrescar depois do treino, para beber durante o almoço e não atrapalhar o seu home office, e até para saborear naquele happy hour virtual que muitos de vocês já estão fazendo. Heineken 00 vai se encaixar em vários momentos do seu dia. Agora você pode. Confere lá nas lojas Pão de Açúcar. Lembrando, né, pessoal, é claro, o produto é destinado apenas para adultos, valeu? E esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução nos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E, como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook, e dá uma olhadinha lá no site mosqueteirosdoesporte.com.br.
Lá você vai encontrar todo o perfil do plantel de atletas do Mosqueteiros do Esporte, e aí você vai poder fazer uma decisão legal se você tem condições de apoiar financeiramente um atleta desses, e quem sabe você aí ser um dos grandes incentivadores também do esporte nacional, patrocinando esses jovens talentos. Então agora vamos lá para mais um bate-papo com uma atleta amadora, a Mariana Maia, ex-editora do programa Fôlego e artista plástica, irmã do notório Gustavo Maia. Ela se formou em rádio e televisão, mas é artista plástica por vocação. Depois de praticar diversas modalidades ainda na infância, correu ao lado do pai na época da sua adolescência. Levou uma vida praticamente sedentária e de baladas durante o período da faculdade. E após o nascimento dos filhos Lucas e Carol, decidiu retomar a corrida por uma causa nobre: ajudar o irmão a perder peso. Os treinos se tornaram um momento de conexão importante entre os irmãos. O primeiro objetivo era apenas acompanhá-lo nos treinos para uma maratona. A rotina de treinos e a participação do irmão acabaram por despertar nela a vontade de experimentar a sensação de terminar os 42. Tipo, tirar da lista. Só que não. Até agora foram cerca de 10 maratonas, incluindo 2 participações em Boston, um desafio do Pateta, uma participação na Two Oceans e até uma nos 75 quilômetros da famosa corrida Bertioga-Maresias na categoria solo. Nesse meio tempo, editou o programa Fôlego por 6 anos, período em que levou uma vida, segundo ela, absurdamente ligada à corrida. Com vocês, a irmã preferida do youtuber megastar Gustavo Maia, a apaixonada pela corrida, Mariana Lourenço Maia. Seja muito bem-vinda, Mariana. Oi, obrigada, Michel, obrigada. Fiquei até honrada aí com todo esse histórico aí que você falou. Pois é, né, assim, é legal a tua história e quando, não sei qual foi o ouvinte, que acho que é amigo de vocês, né, depois de ter ouvido o Gustavo, falou, puxa, tem que chamar a Mariana agora. Falou alguma coisa a seu respeito, depois que a gente, né, entrou em contato e você me contou um pouco da tua história, eu disse assim, acho que a tua participação vai ser muito bacana aqui. Eu já estou cheio de coisas, de curiosidades que eu quero abordar com você, mas justamente essa tua ligação com a corrida, né, que você mesmo disse que é um amor, uma paixão aí da tua vida, e esse começo despretensioso ao lado do Gustavo, né, para ajudá-lo aí a perder peso, e de repente você, de uma maneira amadora, né, mas muito embora uma amadora dedicada, você acaba, enfim, realizando até uma prova de 75 quilômetros, que não é para qualquer um, né? Então você com certeza é uma amadora. Existem muitas, né, amadoras e amadores por aí na mesma pegada que você, mas de qualquer maneira todos vocês não são amadores comuns, né? Aquele corredor de 10 quilômetros, no máximo uma maratona de vez em quando, ou uma vez por ano. Você já entrou logo de cara e eu quero entender um pouquinho mais aí. Mas para começar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu dando uma olhada no seu Instagram, né? E você é artista plástica, né? Depois você vai passar o teu Instagram, quem quiser comprar aí alguma obra ou encomendar uma obra de arte abstrata, né? Que pelo jeito é a sua especialização. Da onde é que você acha que vem, ou se você sabe, né? De onde é que vem? Você está com 43, né, Mariana? Isso, 43. Eu acho que você já tem aí história o suficiente para poder ter refletido bastante a respeito aí dessa tua veia artística que você disse que é vocação. De onde é que vem a inspiração para você fazer essa tua arte? Pelo menos nos posts mais recentes, assim, são bem abstratas mesmo, né? Eu não sei, eu não entendo nada de arte, eu só gosto, né? Assim, eu gosto de olhar. De onde que vem a inspiração? Elas são bem abstratas, mas na grande maioria, se você reparar, elas são abstrações de paisagens. Eu comecei, vai fazer 20 anos agora que eu sou artista plástica como profissão, e eu comecei com flores e folhas. Eu gosto muito do mar, eu gosto muito de praia, eu gosto muito da natureza. Eu comecei pintando isso, não de forma abstrata. E eu tinha uma dificuldade absurda em abstrair. E com o tempo eu comecei a entender que se eu pegasse uma foto, um mar, uma costa e abstraísse aquilo, eu conseguia abstrair. Então, se você
o meu trabalho, todo mundo fala assim, mas todos são mar, só tem azul, porque agora quase tudo é mar e tem azul. É que o mar ainda não é roxo, mas a hora que for, talvez eu faça ele roxo. Então, mas é parte daí. Eu me formei em comunicação porque eu não acreditava ser possível viver de arte no país. Eu nunca quis ser professora, não é um dom meu, eu acho que isso também é muito da pessoa de saber ensinar e querer ensinar. Então eu não fui fazer artes plásticas por conta disso, aí fui fazer comunicação, e no fim eu trabalhei 1 ano com televisão em São Paulo e acabei voltando para cá, para Jundiaí, e comecei a pintar. E era para ser o que era, né? Exato. No fim, onde eu mais usei a minha formação de rádio e TV foi com Gustavo no Fôlego, que aí as coisas se encaixaram perfeitas porque eu conseguia pintar e trabalhar com ele, né? Então, e foi isso, ano que vem são 20 anos que eu trabalho como artista plástica e esse é o meu sustento, graças a Deus, e é uma alegria fazer o que eu amo, e eu amo correr e pintar. Bacana. Essa tua dificuldade em abstrair, né? É curioso você mencionar isso, porque eu já desenhei muito na minha vida, assim, amadoristicamente, né? Mas fiz cursos e tudo mais. Sempre gostei muito de desenhar, que é uma atividade completamente antagônica à atividade física, né? Você praticar esporte, né? Então, assim, depois que eu me tornei atleta profissional, né, há muitos anos, eu acabei realmente reduzindo porque, de fato, você acaba ficando muito cansado e tal. Mas na minha adolescência, na minha parte da minha infância e da minha adolescência, eu desenhei muito. Teve uma época até que eu fiz tatuagem e tal, isso fica por uma outra, por uma outra história. Mas eu também eu gosto do desenho detalhista, eu gosto dos pormenores, eu adoro, né, fazer desenhos intrincados, assim. Sim. E também tenho dificuldade de abstrair. Teve uma época que eu me propus a pintar 1 ou 2 quadros e foi uma dificuldade enorme também criar. Eu nem sei onde é que estão esses quadros. Para quem tem essa tendência de estar fazendo a coisa no perfeccionismo, né, no hiperrealismo, é difícil. E as pessoas, às vezes o leigo, ele olha um abstrato e fala, nossa, mas isso é muito fácil. E não é fácil, então, difícil. É verdade. É difícil conseguir se soltar e abstrair e do nada você... É muito difícil. Então, para mim, o caminho sempre foi esse, partir do figurativo para conseguir abstrair. E é o canal. E no fim, foi onde eu mais encaixei. Eu acabei, faz mais anos que eu trabalho com abstrato do que com o figurativo em si, que era o começo. Mas só uma outra curiosidade, você parte de uma imagem, de uma foto, de uma imagem na tua cabeça, uma paisagem, geralmente, concreta, né, definitiva, sim. E aí sim você vai começando a, tipo, borrar ela na tua cabeça e passar isso pra tela. Na verdade, mas eu sei que ali tem um mar, eu sei que ali tem uma pedra, eu sei que a cor do céu é no amanhecer, tanto que os meus quadros normalmente é amanhecer, entardecer, os nomes, né? Mar profundo. Então, assim, eu normalmente parto de uma foto ou de uma imagem na minha cabeça. Eu sei que eu quero um mar do Caribe, por exemplo. Então, eu já sei que cor vai ser e aí eu parto daí. Me ajudou muito. Deixa eu acabar abordando outro assunto aí que não estava aqui na pauta, mas já que você mencionou, né? Você... É curioso isso, porque você tá com o Lucas, que tem 15, e a Mariana 12, né? Carolina. Isso. Perdão. Mariana é você. Isso. Eu falei errado na introdução, né? Tá certo. Falou depois... Enfim, você tá com o Lucas com 15 e a Carol com 12, né? A Carol ainda tá um pouquinho mais distante e tudo mais, mas o Lucas já, né? Eu já tenho que começar a dar uns sinais, infelizmente, né? Pelo nosso padrão educacional, do que ele quer... Não é nem o que ele quer ser quando crescer, né? Porque acho que essa pergunta a gente, como pai, hoje não deveria nem mais fazer, né? Acaba criando uma confusão na cabeça da criança, até porque 15 anos não é criança, né? A gente sabe que ainda é jovem, mas não é criança. Né, o que você quer ser quando crescer? Uma pergunta tão definitiva, uma pergunta tão esmagadora em termos de pressão. Né? Eu prestei vestibular 3 vezes, Michel. Eu fiz 3 faculdades. Olha lá. Então, essa pergunta para mim, eu falo assim, eu não sei até hoje o que eu quero ser. Exato. Tanto que eu pinto e eu edito e eu tenho uma linha de um jeito. Eu acho isso terrível. Eu prestei
publicidade e rádio e TV, entrei nos dois, fui fazer rádio e TV. No ano seguinte eu prestei cinema na FAAP, fiz junto com rádio e TV, o curso era muito parecido, eu larguei. No terceiro ano eu prestei artes plásticas e fiz junto com rádio e TV. Pois é, e fiz 1 ano e meio rádio e TV de manhã e artes plásticas à noite, aí eu tinha que me formar, tinha que estagiar, tranquei artes plásticas e nunca mais voltei. E trabalho com artes plásticas, então assim... Então, é isso que eu queria falar, porque eu tenho uma filha que hoje está com 20 para 21, e o processo de escolha dela, né, tipo, na idade da Carol, ela queria ser veterinária, astronauta, aqueles negócios, né, mais infantilescos ainda. E depois ela foi, claro, amadurecendo, e depois começou a restringir, e um dia ela perguntou para mim, tipo, pai, como é que eu vou escolher o que eu quero ser? Se existem 300 e não sei quantas faculdades, né, disciplinas, né, nas universidades, nas faculdades. Eu falei, bom, você tem um ponto de razão, mas ao mesmo tempo dá pra gente racionalizar isso. Ela já tinha, né, 16 para 17 anos. E aí, claro, a gente foi eliminando, né, os que não tinham nada a ver, tipo, você quer ser professora? Não. Você quer mexer com sangue, operação, quer ser médico, quer clinicar? Não, né, o sonho de veterinário ficou só no gosto pelos cachorros. Ainda eu disse para ela, olha, você ainda pode, ainda assim, mexer ou viver, enfim, em perto dos animais, se você pode ter um pet shop, né, você pode ter, enfim, você pode ser uma administradora, você não precisa ser uma veterinária, você não precisa ser né, enfim, e no final das contas ela acabou lá, para resumir, ela acabou reduzindo aí a 2, 3 opções, e 2 opções tinham muito mais a ver com ela, administração e direito, e ela acabou prestando só direito e acabou acertando e entrou e tal. Tá feliz, né? Tudo bem que ela tá ainda no 3º semestre, mas é o que eu disse para ela para tranquilizar, e foi legal porque eu também nunca tinha sido pai de uma pessoa de 17 para 18 anos, né? Então, assim, pra gente também é um aprendizado, né? Essa história de ser pai, de ser mãe é um barato por isso, né? E aí eu falei pra ela e fiquei contente, porque eu tinha, né? Já tinha 40 e lá vai pedrada. Eu falei, puxa, cara, é um amadurecimento também meu e uma oportunidade boa que eu tenho de passar a minha experiência, né? Que, pelo amor de Deus, o que eu vivi tem que ter servido pra alguma coisa, e passar isso pros meus filhos, né? E aí eu disse para ela, cara, faz o seguinte, administração e direito são 2 cursos espetaculares, são neutros no sentido de que eles vão te ajudar para o que você quiser na tua vida, mesmo que você queira ser um dia fazer totalmente diferente, né? E dizer para você, né, a gente está em 2020, isso era 2017, 2016 para 2017, falei, cara, dizer nessa época aqui do século 21, que você vai ser o que você vai ser, né? Vai trabalhar, vai viver do que você vai se formar, é a maior perda de tempo, né, que tem. Porque pode ser que sim, mas pode ser que não. E a grande chance é que não, né? Porque o mundo está mudando numa velocidade muito rápida. E aí que vem a minha reflexão, né? E curiosidade, né? E agora você complementou, você cursou 3 faculdades, né? E no final das contas, o que você mais queria mesmo fazer, pelo jeito, né? É o que eu fiz, foi o que sobrou. Exato, então assim, é bizarro como o nosso sistema educacional, ele acaba sendo, nesse sentido pelo menos, né, pra gente também não entrar nas profundezas, mas assim, ele acaba sendo tolhedor, né, porque essa coisa de você falar, e acontece muito aqui, né, no debate, aqui na conversa com muitos atletas que se tornaram profissionais ou pessoas que acabaram não se tornando profissionais, justamente porque chegou nessa época, né, da escolha, seja por pressão própria, seja por pressão dos pais, seja por pressão da própria situação, né? Quem quer ser atleta profissional? Quantos que vivem do seu esporte, né? Era como artista plástico. Quantos artistas plásticos você conhece que vivem de arte? Assim, era essa a minha questão, na verdade. Exato. E você eventualmente ainda pode se tornar a melhor ou a mais famosa ou a artista plástica mais valiosa, né, em termos de obras e tal, do mundo. E se você não tivesse se arriscado, né, de voltar para as artes plásticas depois de uma certa idade, né, há 20 anos atrás, talvez você nunca tivesse descoberto isso para sua própria realização e o mundo não tivesse conhecido o seu legado, né? Então, assim, é o tal do efeito borboleta, mas assim, pensando nessa idade, né, das crianças, e o Lucas está chegando nessa idade, o nosso sistema educacional ainda está muito falho em todos os sentidos, mas nesse muito falho, né, de você ter entre aspas, escolher o que você vai ser,
na sua vida, no resto da sua vida, você vê, né? Quando a gente Com tem 16, 17 anos. Então, é bizarro, É bizarro. Ele até outro dia seria youtuber, tadinho. Agora... Então, não, e tem outra, né? O Lucas, a Carol, até talvez a minha filha mais velha, mas a minha mais nova, né? Eu tenho uma de quase 4 anos também. A chance que eles têm de viver, de trabalhar, e terem sucesso, não só financeiro, mas de serem felizes, realizados, com algum trabalho que ainda nem existe. Nem existe. Pois é, quando ele falava, mãe, eu vou ser youtuber, no começo eu falava, filho, o que é um youtuber? Aí no fim, o YouTube dominou, né? O que é uma televisão hoje em dia, né? Enfim, então assim, só pra gente esquentar o papo, mas é um assunto que eu gosto de ter, principalmente com outros pais, porque tá meio errado esse sistema. E a gente, né, eu tenho um pouco mais de idade que você, mas assim, a gente viveu isso no auge, né, assim, na minha cabeça eu ia ser professor de educação física a minha vida inteira. Nunca me passava pela cabeça de que talvez eu pudesse até fazer uma outra faculdade ou mudar completamente de ramo e de repente virar artista, né? Que já que eu gostava de pintar. Mas enfim. Mariana, como é que é essa tua relação com a corrida? Eu já começo te fazendo uma pergunta. Nós estamos gravando esse nosso bate-papo aqui hoje num sábado chuvoso pra caramba, já friozinho, né? A gente tá mais ou menos próximos aí, São Paulo e Jundiaí. Você disse que não, né? Você tinha me dito, olha, eu vou correr, então depois a gente grava. Aí de repente você me escreve, olha, já tô pronta antes da hora. Eu não fui correr. Como é que você reage ao fato de que você tinha hoje um treino para fazer, né? E eu não sei se é um treino muito estruturado e tal, quero que você aborde um pouco desse assunto. Mas, de repente, você acabou, entre aspas, arregando, desistindo, enfim, né? Ou postergando, vai esperar parar de chover, vai fazer na hora do almoço o treino, depois do nosso bate-papo. Como é que você lida com isso? Ou você é muito Caxias, tipo, isso para você é uma tortura? Não é uma tortura, pular esse treino. Eu vou fazer amanhã, na verdade. É uma tortura eu não treinar, isso eu preciso admitir que é uma tortura. Então, assim, eu treinei aqui, fiz funcional, eu tenho peso, então o que eu faria amanhã, que seria um treino de perna, eu fiz hoje, e o que eu ia correr hoje, eu vou correr amanhã, que eu já vi que não vai chover. Então, eu sou meio, sim, segundo meus filhos, sou fanática, mas não é assim, eu treino 6 vezes na semana, e são 6, de qualquer jeito, assim, o dia que for 5 eu tô doente, aconteceu alguma coisa, eu sou muito plana no treinar, assim, sabe, vai, faz e volta, vai, faz e volta, eu não sofro pra ir, sinto um prazer enorme quase que sempre. Lógico, tem dia que eu não tô com preguiça, tudo, mas é coisa de 5, 10 minutos e aquilo é uma obrigação no meu dia como qualquer outra. Absolutamente. Então, assim, são 6 vezes na semana, são 6 vezes. Eu fiquei, nos últimos 2 anos, correndo bem menos, então eu peguei muito gosto na musculação, muito, e que eu detestava e tô amando. Então, o dia que eu não consigo sair para correr, paciência, vamos treinar força e eu pude perceber, eu fiquei 2 anos correndo muito menos e treinando muito mais, e eu voltei a correr nos últimos 2 meses e eu senti uma diferença absurda de melhora, então agora eu tô mais fã do treino de força ainda do que eu já estava, assim. Você acha que tem a ver enfim, com o avanço da idade? Ou foi simplesmente, enfim, a oportunidade? O gostar da atividade da funcional, enfim, do trabalho fora da corrida de força, também, né, não só pelo que a gente lê, pelos estudos, mas também por sentir uma necessidade, ou talvez por estar mais, vamos dizer, mais aberta, né, mais... Então, isso eu vou te contar, já adiantando um assunto que a gente vai ter, mas assim, aconteceu o seguinte... Eu nunca treinei força e eu comecei a correr lá, né, com o Gustavo, comecei a correr maratona, né, e aí chegou uma hora em 2016, depois que eu fiz Bertioga Maresias, eu tinha um tempo para amador, mulher, bem bom na maratona, assim, eu tinha um 3:21. E aí eu fiz o 75.
Aí sabe quando você olha e fala assim, viu, o que eu vou fazer agora? Eu vou querer fazer 3, sub 3, tipo, sabe, 3,10, que diferença vai fazer para mim o 3,20 e o 3,10? E aí eu vou fazer o quê? 100 quilômetros? Sabe quando você perde um pouco o objetivo? Aham. E aí nessa prova do 75 de Bertioga, uma hora passou uma menina assim, correndo forte, com umas costas bonitas, assim, sabe? E eu lembro que eu tava com, na época, quem me treinava, que era o meu namorado, tava comigo, e eu falei, ó, Gu, eu queria ficar assim, ó, com essas costas. No meio da corrida. No meio da corrida. Eu corri de 75, acabando com toda a minha massa magra lá. E falei pra ele assim, eu queria ficar assim. Ele falou, pô, você quer ficar assim, você tem que mudar tudo. Você tem que treinar a força, você tem que diminuir um pouco o volume. Né? E foi o que eu fiz. Foi de 2016 até praticamente o começo desse ano. E realmente eu senti uma mudança no corpo absurda. E tem a ver com a idade, porque eu tô com 43, eu preciso ganhar um pouco de músculo, senão vai ficando difícil. As tuas costas ficaram, pelo menos, parecidas com a da moça? Tá quase igual a da moça. Às vezes eu olho e falo, ficou igual a da moça, viu? Uhum. E você acredita que foi isso? Olha que bobagem. Mas assim, eu acho que eu tava, na verdade, precisando de um objetivo, né, novo, porque na corrida eu naquele momento tinha a sensação para mim que eu tinha feito ao que eu me propunha, assim, sabe? E foi isso, mas eu peguei muito gosto, assim, eu cheguei nesse último ano a correr um dia na semana e treinar 5, sabe assim? Que legal. Então, e foi o quê? CrossFit? Foi o quê? Ou era misturado? Foi musculação mesmo, E muda o corpo, isso muda e muda rápido, você tem uma resposta muito rápida do corpo, isso é muito estimulante, né? Mas, parece que é bem palpável, né? Assim, sim, você começa a levantar cada vez mais pesos, né? Cada vez a anilha tem mais anilha e tudo mais, é uma coisa palpável, né? E muda o corpo, muda mesmo, né? Fica mais bonito. Então eu acho que foi bacana, foi uma experiência muito bacana. Agora que eu voltei a correr, quando eu saio para correr, tem dias que eu penso e falo, meu Deus, como é que eu consegui ficar 2 anos quase sem correr, assim, eu não consigo entender muito, assim, porque eu sinto um prazer imenso em correr, mas eu acho que tudo é seu momento, né, tudo tem sua hora, e assim, eu tô mais forte do que nunca, eu tenho feito treinos que eu nunca fiz na vida, então uma coisa que eu acreditava quando eu voltei, eu falei, poxa, eu fiz 3,21 com 37 anos, sei lá, eu falei, não vou fazer, eu tenho 43, faz 6 anos, não vou... Agora eu já tô acreditando que eu vou. Olha lá. Então, assim, já tô começando a achar que dá. E eu acho que o aumento da musculatura interfere bastante na resposta, sabe? É verdade. Você tem um corpo que consegue metabolizar mais a energia, né? E gerar mais energia. E o que você precisa só equilibrar é a relação peso-potência, né? Isso é uma questão aí física mesmo, matemática. Agora, 2 coisas aqui que surgiram enquanto você falava. Você tá se relacionando bem com o passar dos anos, né? Você já tem 2 filhos aí, quase que criados, né? Sim. A Carol já tá em né? Aliás, a Carol já deve ser mais ou menos madura como moçona, com uma Lucas. moçona ali. E quando você fez 40, por exemplo, né, que para muitas mulheres é né, um marco e tal, não sei o quê. Como é que você está lidando com isso? Então, bicho, eu lido super bem, na verdade, assim, primeiro que não cai muito nunca a nossa ficha quando eu vejo aquele homem dormindo, que é meu filho, com 15 para 16, eu falo, gente, não é possível que eu não me enxergo. Tem um homem em casa agora. Eu me vejo no espelho, eu não me enxergo mãe daquele homem, assim, é muito maluco. Mas eu acho, por outro lado, que eu sou uma pessoa, assim, que entende que, a gente tem que envelhecer, e fisicamente, é o que eu te falei, eu hoje tô melhor do que com 23, eu tenho certeza absoluta disso. Legal. Meu irmão adora falar assim, mas você sabe que daqui pra frente é só queda, né? Ele tira sarro de mim. Eu não ligo, eu sempre fui muito moleca também, então, assim, eu não ligo muito pra rugas, eu não faço muitos procedimentos, eu sou super desencanada, assim,
dessas questões do envelhecer, eu sou muito preocupada com o físico, para eu me sentir forte, me sentir bem, que é o que eu gosto de ir correr e voltar e ter feito meu treino e falar, porra, você foi bem hoje, né? Isso me faz feliz. Mas você fala assim, te incomoda as manchas, eu quase nunca uso protetor solar, sou bem manchada de correr no sol, então não, eu sou muito desencanada disso, e eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era 10 anos atrás. Que bom, né? Como pessoa, e eu acho que isso vem das coisas que a gente vive, né? Exato. E não tem como ser isso com 20 e poucos, faz parte do pacote. E aí outra coisa que você mencionou, né, que me chamou a atenção, que você, enfim, se viu de repente sem essa motivação, o que eu vou fazer agora? Correr para 3:10, fazer sub-3 e tal, e de repente agora você já está mais nessa onda de novo, porque tem uma coisa que eu já aprendi há muitos anos e continuo aprendendo, né, na minha atual fase da vida em relação à minha forma física e tudo mais, que a gente não adianta só a gente ter saúde ou não adianta só a gente ter vontade, tem que ser uma combinação, né? Então, se você agora quisesse determinar a correr para, sei lá, 2h50, pode ser que você consiga, desde que você esteja com muita vontade, independente de você ter 6 anos a mais do que quando você tinha, quando fez 3h21, né? Tomara, tô apostando nisso. Então, não, e é verdade, claro, dentro de uma certa limitação, né? Você não vai fazer agora 2h30, mas assim, é interessante a gente, como seres humanos e pessoas de uma meia idade, sei lá como é que chama, a gente também realizar isso, né? Que, assim, a gente tem essas fases. Tem fase que você não tá afim e a fase pode demorar 2 anos. Uma fase que durante 2 anos você quer ficar só na sala de musculação e tem uma fase que daqui a pouco você vai falar, puxa, agora eu quero correr para baixo de 3, mesmo que seja com 45, né? E aceitar essas fases de uma maneira natural, porque exatamente pelo fato da gente ter mais idade, né, do que a gente tinha quando tinha 20, né, 2, 3 anos, quando você tem 20 anos, é uma proporção muito maior da tua vida, né? Sim. À medida que a gente vai ficando mais velho, né, você fala assim, vou passar agora 2 anos fazendo isso. Cara, 2 anos não é nada na tua... dentro da obra toda, né, do conjunto da obra, não significa nada, né? Então, é uma das coisas que eu acho que está sendo legal de... Eu tô com 50, né? É uma das coisas que eu acho que é legal de você tá envelhecendo de fato, né? A gente vai pelo menos tentando ficar mais sábio, mais inteligente. Sim, isso que eu vi e faz parte do pacote. Você não consegue isso sem os anos vividos, né? Exato. Com todos os ônus que isso traz, né? Uma dorzinha aqui, uma ali. Lombar, eu tenho algumas coisinhas que é aceitar, né? E só para terminar esse assunto, um dos meus consolos, né? E eu digo isso também, enfim, para minha mulher, que é 10 anos mais nova do que eu, ou para minha própria filha mais velha, assim, como a gente não tem escolha, né? Eu não escolho envelhecer, né? Eu não escolho que o dia de hoje eu queria que não passasse, eu queria ter a mesma idade que eu tinha ontem. Não muda, a gente não muda. Então a gente tem que aproveitar e encarar o melhor lado disso, né? Que é o lado, não necessariamente é o lado físico, né? Uma dorzinha aqui, uma ali, como a gente sabe. Mas assim, a gente tá mais esperto, tá mais inteligente, tá mais perspicaz, né? Tá mais paciente e tudo mais. Que bacana. Você, e você acha que esse teu gosto pela corrida, ele também tem um pouco de vício? Sabe, assim, aquela coisa assim do hábito, não tão saudável, ou ele é totalmente, tipo, enfim, voluntário, né? Você domina isso ou um pouco ele te domina? Não, ele me domina. Eu entendi nesse decorrer aí desses 4 últimos anos que eu não tenho da corrida, eu tenho da endorfina, né? Então, assim... eu não tenho, eu preciso suar. Então, independente, se eu vou na academia, eu vou me matar lá. Se eu for treinar, eu não sei fazer nada muito mais ou menos, assim, tô indo lá para fingir que eu vou. Então, assim, não consigo, porque a minha dependência é de voltar a falar, putz, hoje eu fiz o que eu precisava ter feito, independente, por isso que eu te falei, eu não sofro de não ter ido correr hoje, porque eu treinei. Na minha cabeça tá feito.
né? É. Mas com certeza ele me domina, tenho certeza absoluta disso. Eu vou te dizer, assim, eu já passei por isso, onde realmente eu tinha essa... Tipo, realmente você ficava mal-humorado quando você não treinava ou quando você pulava um treino, né? No caso ainda do triatleta, né? Você tem que cumprir 3 treinos, às vezes 4 por dia e de repente, sei lá, aconteceu algum compromisso, você pulava você já ficava irritado, né? E eu me julgo felizardo porque com o passar dos anos, assim, cara, eu fui conseguindo me desvencilhar disso. E hoje, quando eu não treino, por exemplo, hoje eu não treinei e não vou treinar, vou fazer uma ginástica à tarde, enfim, mas assim, aí eu já também não considero que seja um grande treino, né? Eu não fiz um esporte aeróbio, que é o que eu na minha cabeça eu considero treino. Eu passo para amanhã, e se amanhã chover, eu vou passar para depois de amanhã, e eu tô vivendo numa boa, cara. Putz, assim, eu tô tão feliz com isso, e eu conto às vezes para alguns amigos meus que ainda estão nessa onda de que se não fazem, ficam, sabe, tendo ciricutico na cadeira, né? Ou chega em casa e a mulher já não aguenta mais o cara, porque sabe que o cara não treinou e tá naquele estado de nervos. Vai pra rua, né? Então, assim, eu consegui me desvencilhar disso e eu acho que isso acabou sendo, na minha visão, um privilégio, cara. Assim, hoje eu encaro o esporte de uma maneira completamente complementar, no sentido de que eu preciso fazer, mas assim, se não der, cara, ótimo, vou fazer amanhã e vambora, né? Mas tudo que nos domina é terrível, exato, né? Eu acho que tudo... Isso. Tudo que nos domina. O que eu tinha esse lance do aeróbico também. Eu precisava fazer, mas assim, esses 2 anos de treino de força, eu perdi isso. Então, um bom treino de perna feito também me faz feliz. Legal. Então, já é um passinho a menos da dominação ali. Isso aí, que legal. Você começou a correr meio que por acaso ao lado do teu pai que corria. Isso, meu pai corria 4, 5 quilômetros, era o dele. Era assim, Cooper, né? Cooper 3 vezes por semana, 4, 5 quilômetros. E teve um dia que ele ia me levar para eu ia fazer uma ginástica, na época que eu tinha 14 anos, né? Num clube aqui em Jundiaí, cheguei lá, não ia ter, aí eu desci, ele ia correr, eu falei, vou junto, né? Tinha 14 anos, e daí foi a primeira vez que a gente correu junto, e isso foram anos e anos e anos, 4, 5 quilômetros, até eu entrar na faculdade, até meus 17, 18. Sempre com ele, você nunca ia sozinha? Ele. Não, ia com ele, porque a gente morava numa estrada meio perigosa, ou então, normalmente, ele tinha um pouco de medo de deixar eu ir sozinha, eu ia com ele. E era o momento, então assim, ali, eu acho assim, o que eu desenvolvi com o Gustavo depois, é o que eu tinha com meu pai, né, porque era o nosso momento, ele me contava os problemas dele, as coisas que ele tinha para resolver, de problemas financeiros, sei lá do que, eu sempre fui muito próxima do meu pai também, e era ali, 40 minutos, 45 minutos que ele conversava, sabe, era muito bacana, até hoje... quando estou cansada, eu lembro dele, das coisas que ele me falava quando eu estava cansada lá atrás. Assim. Que legal, né, cara? Tipo, ele falava, tá firme? Eu falava, tô firme, pai. Ele, que nem uma gelatina, né? E hoje em dia, quando eu tô lá nos 40, assim, cansada, eu lembro dele tão firme igual uma gelatina essa hora. E ele usava a corrida como ele tinha alguma questão de saúde, o médico pediu, estava acima do peso, ou ele era só um lazer, vai? Meu pai curte muito esporte, jogou basquete de menino, jogou tênis, a gente tinha quadra de tênis em casa, e ele corria como esporte mesmo, manter a saúde, manter o peso, e sempre correu, mas pouco, né? E foi fazer uma meia maratona com 60 anos, porque eu e o Gustavo arrastamos ele lá para a Disney para fazer. E foi o mais longo que ele fez na vida dele. Mas eu desenvolvi o amor da corrida lá. O Gu não, porque ele detestava, achava a gente meio louco. Ele estava na fase metaleiro, cabeludo. Ele estava na fase que ele não queria. Não, ele jogava tênis bem pra caramba, assim, nessa época. Mas a corrida não era dele, não. E eu fui gordinha há muitos anos, assim, bem acima do peso, de menina, né? Bem, não, mas acima. Então, aquilo, pra mim, foi um super estímulo. E eu fui perdendo peso, né? Então,
Foi muito bacana, assim, foi muito legal. É um começo bem legal esse teu começo com a corrida, essa tua relação com a corrida, né, cara? Assim, correr com o pai, assim, puxa, eu sempre tive o sonho de correr com a minha filha e nunca consegui, ainda não consegui realizar, mas com certeza foi um começo bem bacana para você, justamente não necessariamente pela corrida, mas também pela corrida, porque correr 3 vezes por semana 5 quilômetros, 4 quilômetros, tá excelente, né? Para quem, enfim, para quem tá querendo manter a forma ou perder um pouquinho de peso e tudo mais, mas pelo momento que você teve, que você tinha com ele durante esses encontros, né? E já é uma conexão direta do esporte com o amor, né? Porque eu ia por ele no começo, né? Para estar com ele, Então, eu acho que aí já nasceu do jeito certo, né? Muito bacana. Exato. E aí, depois, o mais legal foi que durante esse período da tua vida profissional e depois o casamento, o nascimento dos filhos e tal, você acabou se afastando, mas pelo jeito a chama ainda estava acesa ali, né? Só faltava algum combustível para fazer ela pegar ardendo de verdade, né? Sim, eu continuei treinando, né? Eu ia na academia, coisa assim, mas correr na rua, né? E como eu com meu pai só corríamos 4, 5 mesmo, na academia às vezes eu corria 4, 5, era isso aí, né? Até o maluco do Gustavo, de uma hora para outra, se inscrever para uma maratona e ser sorteado, né? Ele é uma pessoa de muita sorte. Eu já tentei ser sorteado em Nova York 3 vezes. Ele, na primeira dele, ele foi sorteado. Pois é. Né? E ele achou a corrida, ou ele viu alguma relação com a corrida por conta desse exemplo, né, que ele via vocês, né, durante um bom tempo saindo para correr, ou foi pelas razões óbvias mesmo, que era o jeito mais prático dele perder peso? Ele foi para perder peso, ele estava bem acima do peso, né? E ele foi para perder peso. Mas ele podia pedalar, ele podia, sei lá, pular corda. Né? Sim. Então, isso que eu ia falar, mas eu acho que, lógico, né? Alguma coisa fica, né? Sempre. Ele viu por muitos anos a gente sair para correr e tanto que logo eu e ele viramos a parceria que eu tinha com meu pai, né? Foi coisa assim, ele logo começou, eu entrei e aí a gente sempre treinou junto, né? Foram muitos anos treinando junto. Então, eu acho que sim, acho que ele tinha isso lá dentro dele que podia ser legal, afinal aqueles dois iam sempre correr, né? Então, você identifica, né, já que ele também acabou se tornando um viciado, né, em corrida, você acha que foi determinante esse exemplo do teu pai? A tua mãe também era uma pessoa ativa e tudo mais, ou isso foi simplesmente uma coisa que vocês dois acabaram absorvendo, construindo isso à medida que vocês, enfim, né, que você começou a correr com o teu pai, porque você também começou a correr por conta do teu pai, né? Você não foi pela corrida em si, né? Sim. Ou foi alguma coisa que surgiu de outra maneira? A minha mãe detesta esporte, todos. Minha mãe não faz absolutamente nada. Agora ela caminha para manter a saúde num nível razoável. Eu penso, meus pais, a minha mãe, apesar de não gostar, mas lógico, uma decisão conjunta sempre, os dois sempre estimularam muito a gente no esporte, claro, em geral. Então, assim, agora a corrida em si, eu acho que desenvolvi o amor lá atrás pelo meu pai, mas eu acho que o que a gente vive hoje da corrida vem realmente da cabeça do meu irmão, assim. Eu acho que o Gustavo, ele é muito intenso em tudo que ele faz na vida, tudo para ele é muito, assim, que nem eu te falei que eu sou plana, né, no treinar, assim, eu sou uma pessoa assim, sabe, mas calma, assim, é mais plana, eu diria, não consigo achar outro termo. E o Gustavo, ele é cheio de picos, né, ele é intenso. Então, assim, ele, apesar de a gente ter desenvolvido o amor, eu acho, com o meu pai, tudo isso que aconteceu na nossa vida com a corrida, com certeza vem da postura dele na vida. Eu vou fazer, então eu vou fazer até eu chegar lá, não, sabe? Ele é assim. E foi, então, eu acho que eu nunca teria corrido uma maratona se não fosse pelo Gustavo. Acho não, tenho quase que certeza, assim. Teria corrido aí meus 10 o resto da vida, mas não sei se eu teria um dia tido essa vontade,
iniciativa mesmo, de falar, vou correr uma maratona, entendeu? Nada como o exemplo, né? Já disse o Bernardinho aqui, aí tem outras pessoas que acabam também citando, eu não sei de quem que é essa frase, né? Que o exemplo arrasta, né? Então você tem gente aí que está ao seu lado, você conviver com pessoas, e aliás isso é uma das coisas legais do esporte, que eu imagino que você também, você e o teu irmão, até por conta do fôlego, vivenciem isso até hoje, né, e o teu irmão ainda ali na frente do fôlego, você acaba se relacionando com as pessoas que são iguais a você e se são pessoas ativas e esportistas, não importa o nível, isso acaba criando uma onda, né, o tal do flow, que você acaba também se motivando, e é uma coisa que se autoalimenta e é muito saudável, né, cara, assim, porque se é uma coisa nociva, você fala, cara, deixa eu tirar meu filho desse grupinho, mas se é uma coisa saudável, cara, essa é uma das coisas que o esporte traz, que eu acho que, assim, são inegáveis e que a gente deveria estimular, de fato, os nossos filhos, todas as crianças do Brasil, do mundo, a praticarem esporte, porque isso é uma coisa que se retroalimenta, né? Agora, esse teu jeito de encarar a corrida, Mariana, eu admiro demais, eu acho muito legal. Eu conheço pouquíssimas pessoas do sexo masculino que são assim, né? Normalmente os meninos, eles começam, seja de uma maneira despretensiosa ou mais séria, mas em algum momento eles vão querer levar a mais sério ainda, e eventualmente até eles desistem ou eles param, abandonam, porque não foram correspondidos pelas suas próprias expectativas, né? E algumas mulheres são, sim, muito parecidas com os meninos, generalizando, tá, pessoal? Que eu não tô querendo, né? Enfim, polemizar nada. Mas assim, a maioria dos meninos são muito mais competitivos, levam muito mais a sério nesse sentido, né, da competição, né, se desanimam, se chateiam e valorizam muito mais do que generalizando a maior parte das meninas. E de fato a gente vê algumas meninas que encaram dessa maneira, mas são poucas. Você conhece muitas mulheres que encaram o esporte, né, e no caso a corrida, dessa maneira tão leve como a sua? Olha, eu acho que a minha competição é sempre comigo. Você sabe que uma época, por exemplo, eu parei de fazer prova aqui em Jundiaí, porque as pessoas criavam uma expectativa de que lugar eu ia ficar, ou se eu ia na prova, fulano queria ir porque queria ganhar de mim, ou porque... Sabe, assim, eu detesto isso, Michel, eu não gosto. Eu nunca gostei de esportes que eu tinha que entrar em torneios ou em campeonatos. Então, assim, eu acho que isso é uma característica minha. A corrida, ela me dá prazer e eu brigo só comigo. Então, assim, eu acho... Lógico, eu acho que eu penso como você, existem pessoas de todos os jeitos, tanto mulheres e homens, mas eu vejo muitas mulheres competitivas, porque eu sou alvo de várias, assim, alvo de várias. E a hora que a pessoa fala isso pra mim, eu dou risada, porque se eu te falar que quando eu fiz 3:21 lá, eu fui pra fazer 3:40, 3:30 e pouco. Não é, por isso que eu falo, quando eu perdi qual era o meu próximo objetivo, porque eu não tenho tanto essa sede. Eu tenho a sede de terminar um treino e me sentir bem pra caramba e falar, putz, hoje você foi bem, você faz direitinho esse negócio, mas não do resultado final lá, sabe? É bem... Eu sei que pode parecer um pouco controverso, mas é o que eu sinto, assim. E quando eu percebo que tem alguém querendo já competir comigo, por algum motivo, ou quer ser... Nossa, isso acaba comigo, eu não quero, não é para isso que eu corro, né? Senão eu teria sido profissional, né? Eu não fui, eu joguei tênis, eu joguei direitinho, eu joguei em abertos, eu sofria, eu sofro com a competição, não é o meu perfil, assim. Então, eu acho até que é um motivo que me fez amar tanto a corrida, porque eu vou lá comigo, eu não preciso falar para ninguém. Sabe aquela coisa assim, você vai para quanto hoje? Você vai para quanto? Quanto você acha que você vai fazer naquela prova? Eu sempre chuto lá no alto, falo para a pessoa, vou fazer para 3:50, 3:40. Na verdade, você não, assim, para os outros você não tá nem aí, você até pode ter os teus objetivos particulares, né? Mas não é uma coisa que você tá lá para se demonstrar, né? Para se mostrar para alguém, né? Eu acho que é isso. Eu tenho os meus objetivos, lógico, todo mundo que treina tem, né? Mas não gosto nem que eles sejam muito divulgados. Você sabe que tem uma triatleta que se aposentou e virou corredora profissional, a Jorgensen.
Esqueci agora o primeiro nome dela, e eu ouvi outro dia um podcast com ela é pelo contrário, ela agora está querendo se classificar para maratona olímpica, né? E ela anuncia com bastante antecedência a meta dela, né? Um dos objetivos dela, porque para ela isso é um estímulo, para ela isso, ela fala, puxa, eu já disse para todo mundo que eu quero ser uma representante dos Estados Unidos na maratona olímpica, então agora eu vou ter que treinar mais. É um outro tipo... Cada um funciona de um jeito. Eu já fiquei avaliando se essa minha postura não é medo do fracasso, porque às vezes né? Claro. Então, assim, eu não vou falar que eu vou para 3,20, porque e se eu não for? Né? Eu olho hoje, assim, já nos meus 43, eu falo assim, pô, eu concordo, pode ser muito, e talvez seja mesmo. Mas isso também é um problema meu, sabe? Tipo, exato, então, assim, cada pessoa funciona de um jeito, e o Gustavo tira sarro, ele fala assim, ela fala que ela vai pra isso, ela vai, ele já sabe, entendeu? Mas assim, quem não conhece, não, tá ok, eu prefiro assim. Eu acho que esse jeito de encarar qualquer esporte, eu acho que ele é super legal. E na minha opinião, você tem muito mais chance, né, sendo assim, de ser uma pessoa longeva no esporte e só ter experiências boas, né, ou assim, majoritariamente boas com o esporte, do que a pessoa que leva muito a sério, né, porque aí é óbvio, né, quanto mais energia você põe naquilo, quanto mais foco você põe naquilo, aquilo mais vai te chatear quando não corresponde. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Quando não corresponde. E depois, né, e aí o teu lado é muito curioso, porque assim, você acabou tendo desempenhos bacanas. É, né? Isso que eu tava pensando, você falou isso, eu falei assim, na verdade, se eu pensar, eu tive 2 provas na vida que eu saí um pouco triste, assim. Então é pouco, né? Exato. Você pensar assim, é pouco, porque eu não ponho toda essa expectativa. Na verdade, a vida de qualquer mulher que é amadora, lógico, homem também, assim, qualquer amador, a gente sabe o quanto é difícil a gente treinar, o tanto que a gente precisa. A vida é muito maluca, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho. Então, assim, eu não ponho mais, eu não quero que isso seja mais um peso para mim. Exato. Eu quero que essa é a minha hora de prazer, essa é a minha hora da alegria, e esse é meu escape de tudo isso. Se isso virar um transtorno para mim, eu vou escapar para onde? Eu vou ter que largar a corrida e achar outra coisa, né, talvez. Não, você falou uma coisa interessante, importante, né? Enfim, cada um com a sua vida, mas a gente sabe, né, e a gente falou um pouquinho disso aqui antes de gravar, que as mulheres têm, na nossa sociedade moderna, né, no século XXI ainda, infelizmente, as mulheres têm essa cobrança velada, né, de que tem que performar, né, em todos os aspectos da vida, e a mulher tem muito mais, entre aspas, funções, né, tem muito mais essa responsabilidade, né, de uma maneira geral na sociedade, né, do que os homens, né. Isso, você colocar o esporte como mais uma pressão, assim, eu tenho que estar bonita, cheirosa, com as unhas pintadas, tenho que ser uma boa mãe, tenho que ser uma boa dona de casa. Correr pra caramba. E ainda tenho que ser uma boa atleta, pera lá, cara, como é que, né, como é que, ainda não existem mulheres maravilha que a gente saiba, né, então, talvez o esporte realmente, cara, assim, você falou uma coisa que eu acho que eu nunca tinha parado para refletir, talvez o esporte possa, né, e pudesse funcionar para as mulheres muito mais como uma válvula de escape realmente nesse sentido de proporcionar prazer, endorfina, adrenalina e tudo mais, e talvez as mulheres aí que estejam nos ouvindo aqui talvez possam depois se expressar aí, depois desse nosso bate-papo, mas do que a pessoa se dedicar com uma vontade, não que a mulher não deva se dedicar com vontade, claro que não, mas assim, cada um com a sua cabeça, mas encarar de uma maneira que não seja mais uma coisa que ela tem que performar na vida perante a sociedade, né, machista que a gente vive. Exatamente, né? O que eu penso, você falou tudo que eu penso, é isso, eu quero performar, eu quero ir bem, eu quero, isso me faz bem. Agora, se eu tiver que performar para os outros, isso me faz mal. Talvez não faça sentido, né? Não faz sentido, para começar, e me faz mal, né? Então, assim, eu já tenho que ser uma boa mãe, eu me cobro, lógico, a gente tem que cuidar da casa, eu sou separada, com 2 filhos, uma casa, é pauleira, a gente sabe que né? Todo mundo sabe o que você falou, então, assim, e o esporte lindo lógico, respeito master, assim, atleta profissional, acho que,
É uma vida de entrega mesmo. De entrega. Só que eu não sou. Então o esporte para mim é prazer. Ponto. Um jeito bacana, um jeito leve de encarar, né? Você é favorável, já que a gente está falando desse assunto, por exemplo, as corridas exclusivamente femininas, como é que você é nesse aspecto, do lado mais defensor das mulheres, né, feminista? Então, se eu te falar, eu fui em uma só na minha vida inteira, então você já pode imaginar que eu não curto tanto. Coitados, os organizadores já não estão assim, não tenho nada contra, gente, nunca. Eu acho que todas as decisões são individuais na vida. Então, assim, cada um sabe do que gosta. Eu não sei se eu treinei com homens a vida inteira, né? Eu sempre treinei com meu irmão, eu sempre joguei tênis com homem, então, assim, esse negócio de só ter mulher, e assim, os organizadores acabam levando para um lado meio frufru da história, né? A sainha X, não sei o quê, o kit super rosa, pink. Então, assim, não é o meu perfil, né? Eu não sou frufru, eu não gosto de coisas assim muito... Eu acho que não tem que ter diferença, eu acho que a mulher corre igual ao homem, eu acho que a gente gosta de uma prova bem organizada, ok, tá bom, mas eu respeito, eu tenho muitas amigas que organizavam vans saindo daqui de Jundiaí, até numa dessas eu acabei indo, mas não é a minha praia. Que aí vira um programa também do Clube da Luluzinha. Sabe? Então, assim, eu acho que é bacana, é super válido existir. Acho que tem público para isso, mas não me vejo nele, assim. Talvez para as mulheres que de alguma maneira se sintam mais inibidas de alguma maneira, ou, né, enfim. Então, acho isso. Como eu sempre treinei com homem, eu não sinto, na verdade eu estou acostumada, mesmo em academia, às vezes tem academias mais refinadas, que a mulher, tem umas que são mais roots, e aí tem mais aqueles homens fortes, marrom, também não me incomodo, sabe, tipo, então, mas eu acho super válido, mas eu fui numa só. Uma vez. Tá certo. E você, e para terminar um pouco desse assunto, mas para terminar aí com um pouquinho aí de pimenta, você acha que existe nesse meio da corrida amadora preconceito? Algum tipo de preconceito, ou em que nível que está o preconceito? Porque uma coisa é clara, e eu já percebi isso, né? Eu sou enfim, quem já está me ouvindo aqui há muito tempo sabe que eu sou um defensor das mulheres, por sorte eu tive 2 filhas. Mas assim, aquela coisa de que a mulher, quando passa um homem, outro dia eu também ouvi, não sei aonde, que quando um homem passa uma mulher passa um homem, seja na bike, na natação, na corrida, o homem logo quer dar o troco, né? Como se a mulher estivesse passando assim, oba, você não me pega, né? E aí muitas vezes, 99% das vezes, a mulher não tá nem aí, ela tá só num ritmo mais rápido do que o homem, né? Até porque é uma coisa que eu gosto de observar, né? Quando eu tô principalmente pedalando hoje em dia, mas é uma coisa assim, a pessoa que está atrás, ela vem pegando, né, tirando a diferença de quem está na frente, é porque ela está num ritmo mais forte. Sim, né? sim. E quando ela passa a pessoa, e ela já está ali naquele processo de 2, 3, 4, 5, 10 minutos, a pessoa está naquele mesmo ritmo, então ela sabe que vai passar aquele sujeito, aquela moça que está na sua frente. E aí, de repente, aquela pessoa dá um up, né, e fala assim, agora eu vou com você, ou agora tem o lado bom disso, para quem está competindo, né, mas quando é um treino, ou quando é uma coisa assim, né, um treino... Sai do ritmo. Né? Sai do ritmo, né, acontece muito isso ainda hoje, eu vejo isso, os homens não querem ser ultrapassados pelas mulheres. Não querem. Isso incomoda, ou você vê, ou tem outras coisas que incomodam mais? Eu ultrapasso vários. Eu tenho uma história bacana, quando eu fiz Boston 2013... Bom, primeiro que essa é a história da nossa vida, minha e do Gustavo. Ele vive falando que eu deixo ele pra trás. Então, assim, ele sempre fala, lógico que ela na minha frente, ele brinca muito com isso, assim. E ele sempre fala muito isso também. Mari, a gente tem que admitir, lógico, que para o universo feminino, você vai muito melhor do que eu no universo masculino. Então, assim, a gente brinca muito com isso. Em Boston 2013, eu comprei para os meus filhos, tinha uma camiseta super bacana na feira, né? Tava escrito assim, a minha mãe corre mais que o seu pai. Que legal! Eu comprei uma para cada um, achei uma... olha, eu vou falar, eu acho que existe, mas eu também acho que existem, como tudo na vida, lógico, né?
Existem homens que realmente acham muito bacana ver uma mulher se saindo bem, assim, e se sentem até, pô, ela corre muito mais que eu. Existe isso também, né? Mas, lógico, na grande maioria, eu acho que faz uns 3, 4 anos que eu tô fora das provas de meia maratona, faz 4 anos que eu não faço uma prova de meia maratona, mas ainda era um universo muito masculino, né? Você pegava essas maiores provas, a Golden Ace, todas essas, a quantidade de homens era infinitamente maior, né? Quanto mais você subia a distância aqui no Brasil, menos mulher tinha, né? Então, eu sei que isso já vinha mudando e imagino que com certeza está mudando, mas principalmente nas distâncias na maratona, a gente ainda é muito, muito menos, né? Tirando, Estados Unidos tem muito, né? Você vê muita mulher correndo maratona e meia maratona, mas você vai para a Europa, por exemplo, é um universo bem masculino, assim, né? Bem masculino. Mas eu dou risada, eu não ligo não. Falando de Boston, né? Você participou pela primeira vez de Boston no fatídico ano de 2013, né? Enfim. E você conseguiu, justamente por conta da tua performance, claro, né? Que você não tinha noção do que iria acontecer, mas você acabou se livrando do problema porque você chegou antes, né? Que eu me recordo que teu irmão falou. Isso, eu cheguei bem pouco antes, na verdade, eu cheguei uns 15 minutos antes, eu tava ali, né, eu tava dentro do shopping, porque a gente, na Boston tem um shopping que tem uma estação de metrô, que é bem na linha de chegada, eu tava indo pegar o metrô para voltar pro hotel, então eu escutei a bomba, a gente escutou a bomba, começou a correria, só que eu já tinha chegado, graças a Deus, e tinha encontrado minha família, porque tava meus 2 filhos, meu pai, minha mãe e meu ex-marido, todo mundo na linha de chegada. Mas vocês mesmo conseguiram pegar o metrô, chegaram no hotel? Não, já interditou, né, voltei, mas andei sim mais 5 quilômetros até chegar no hotel. Caramba. Você ficou muito assustada? Você tinha noção do que estava acontecendo? Não. A gente começou a correria dentro do shopping, a gente a princípio achou que era um tiroteio, né, pelo histórico americano. Claro. E aí a gente começou a voltar a pé pro hotel. No caminho, eu perguntei para uma senhora que estava na porta de casa, assim, e ela falou que achava que era uma bomba na linha de chegada, mas isso eu já estava, assim, a uns 4 quilômetros de lá. E fui saber realmente, a hora que eu cheguei no hotel, o que tinha acontecido, né? Mas foi super assustador, porque a gente escutou um estrondo e a correria, e aí ambulância passando, os 5 quilômetros de retorno até o hotel, era só polícia e ambulância, né? Então a gente percebeu que alguma coisa grave tinha acontecido. Mas olha, depois dessa prova eu nunca mais corri sem meu telefone celular, nunca mais, em prova ou em treino ou em onde quer que eu vá, porque eu estava sem o telefone, eu não corria com o telefone. E se tivessem me parado lá atrás, onde pararam a galera que não conseguiu terminar, eu teria ficado absolutamente desesperada. Pois é. Sem falar com eles. Pois né? Minha menina foi 2013, Nossa Carol senhora, tinha... Pois é, Carol é 2007, ela tinha 6 anos, Lucas tinha 9, e nunca mais eu corri sem o telefone, assim, porque eu penso sempre isso, se tivessem me parado lá atrás, se eu corresse para 5h30, eu ia ficar desesperada. Mudou alguma coisa né, esse trauma que felizmente, né, passou raspando, né, em você, na sua família, mudou de alguma maneira a sua relação com a corrida? Você ficou, sei lá, daí você ficou tipo, como é que se diz? Esqueci, me fugiu aqui agora a palavra, mas você ficou assim, cismada com Boston, você ficou meio paranoica com essa história? Eu ia falar, não mudou a minha história com a corrida, mudou a minha história com Boston. Porque depois disso, para você ter ideia, eu já voltei mais 4 vezes para Boston. Uau! A gente ficou completamente apaixonado por lá. Foi uma reação das pessoas
que as pessoas pediam desculpa, sabe? O morador, e eu tinha comprado a jaqueta, todo mundo compra a jaqueta. Então, no dia seguinte, no outro dia, você andava, o americano, o morador de Boston, vinha pedir, eu escutei 1000 pedidos de desculpas. Nossa, você vinha até aqui, você ser uma das corredoras e ter conseguido isso, e chegar aqui e ter que passar por isso, eles não sabiam como te confortar, sabe? Assim, era uma coisa, foi uma reação linda, assim. Então, eu voltei em 2014, depois para correr de novo, e voltei mais várias outras a passeio. Você, a palavra que eu queria ter usado era obcecado, eu lembrei. Você ficou nesse período, logo, né, pós o atentado, você ficou meio obcecada por saber o que tinha acontecido, ficou vendo a CNN? Fiquei. Qualquer hora que... E eu saí de lá, fui para Nova York, a gente ainda ia ficar uns 5 dias em Nova York, eu fiquei, foi meio apavorada mesmo. Qualquer ambulância que tinha, a gente ficava assustado. A gente chegou num hotel gigante em Nova York, eu fui no dia seguinte para Nova York. E eu fiquei morrendo de medo, eu fui ver onde era a saída de emergência. Você olha em hotel quando você chega, ninguém olha, ninguém olha, tá ali atrás da porta do hotel. Eu nunca tinha olhado, eu cheguei, eu fui olhar, não, se acontecer alguma coisa a gente sai por aqui, desce por ali, porque a gente ficou super assustado, né, fica super assustado. Mas hoje em dia já passou, você não sabe nem onde é que tá o Tsarnaev, o que sobreviveu, que foi preso. Não Entendi. sei. Então não foi... Assim, não, foi só desenvolvi um amor pela cidade. Foi o que sobrou disso tudo. Que bom, tudo, ótimo, olha lá. Foi. Legal. Two Oceans foi uma experiência magnífica? Magnífica, sensacional. Cidade do Cabo é uma cidade, fantástica, não é? Acho que um dos lugares mais legais. Um dos ou... Eu tenho essa dúvida, que eu já fui, assim. É sensacional. Eu também. É lindo. E o povo é incrível. Incrível, né? O povo é incrível. Você fala, o que é mais legal lá? É o povo. Não é? É apaixonante aquela cidade. Eu fiquei absolutamente encantada. E foi tudo legal, né? Foi minha primeira ultra. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha com meu irmão na vida. Que legal. Foi sensacional. Eu fui para aquela cidade sensacional e a prova é lindíssima, né? A prova é uma das mais lindas do mundo. E eu tenho a impressão que é uma distância... Ótima. Para quem corre maratona, é uma distância factível, né? Total, você vai sofrer, você vai pagar os pecados, mas diferente do 75, né? Que ótimo meio termo para você chegar numa Conrads ou no 75, ótimo. Eu tenho essa impressão, Que legal. E o que te fez, né, no mesmo ano... escolher essas duas? Eu imagino que a Two Oceans tenha sido, então, uma preparação para maresias, né? Porque você não foi. Na verdade, eu separei em 2015 e eu já comentei isso com você. O meu ex-marido não queria que eu fizesse ultra. Eu tinha prometido para ele uma maratona. Eu já estava na 8ª, sei lá. Não, que maratona, eu tinha prometido fazer só uma. Eu já estava na 8ª. Aí o meu irmão, quando correu a Conrads, quando ele chegou com o material da Conrads para eu editar, eu assisti, editei. Quando eu terminei de editar, Michel, eu chorava na mesa de edição. Que legal. Eu chorava. E aquele dia, meu ex-marido entrou, falou assim, eu virei para ele e falei assim, eu preciso fazer essa prova. Eu nunca fiz até hoje a Conrads, é a do meu sonho, mas vou fazer. E ele, não, bom, então não. Aí, em 2016, eu já estava separada, treinando, o Gu falou, viu, esse ano, vamos para Conrads, vamos. Tinha encerrado, na verdade não tinha encerrado as inscrições, estava para encerrar, mas você precisa ter uma maratona no último ano, e eu não tinha. E aí, então, vamos para Two Oceans. Foi assim, super, sabe, tipo, já que não dá para ir para Conrads, vamos para Two Oceans. E foi incrível, foi sensacional, e eu voltei, isso foi fim de março, abril, sem saber o que eu ia fazer. E aí, tô treinada, vou fazer o 75. Foi assim. Que legal. Na minha vida é tudo assim, Michel. Eu sou muito planejada, assim. Então, eu tava treinada, meu namorado era professor de educação física e tava me treinando, e ele foi de bike, o 75, fez o 75 de bike do meu lado.
Nossa Então Senhora. foi sensacional também. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida, assim. Eu esqueci meu Garmin em Jundiaí, fui sem relógio. Uhum. Então eu fiz 75 só na sensação se estava cansado ou não, sem olhar para o relógio, e rendeu um troféuzinho lá de categoria. Foi bacana demais. Você acha que tua experiência foi... Tudo bem que você não participou ainda de novo com o Garmin, mas você acha que foi uma experiência válida você ter se libertado também desse hábito, né, dessa prisão que nós temos hoje em dia de ficar com o celular, Garmin, quer saber tudo, né? Essa coisa do controle. Foi prazer puro, né? Foi incrível. Foi todo mundo tem que fazer isso um dia na vida. Olha lá, olha a dica preciosa aqui da Mariana. Vocês têm que fazer isso um dia na vida. Pega uma prova longa num lugar lindo e esquece o relógio. Curtir o esporte na sua essência, né, Foi cara? Não que o desempenho, não que os números a gente tenha que descartar totalmente, mas de vez em quando a gente poder ter esse controle de falar, não quero ter controle. E no fim, você que treina, que está habituado a treinar, você vê, o corpo respondeu o que ele ia responder. Exato. Eu cheguei lá e fiquei em terceiro de categoria, fiz abaixo das 9 horas, que era o que eu queria fazer, acho que deu abaixo de 9 ou 9 um quebradinho, nem lembro, mas era o que eu ia fazer, entendeu? Então, e foi lindo, foi legal demais, foi muito legal. Foi dentro da corrida, foi a experiência mais legal para você? Mais legal do que a primeira maratona na Disney lá em 2011? Ah, sim, mais legal do que a primeira, acho que sim. Eu não sei se foi a mais legal, a Two Oceans, eu tenho ela e a Two Oceans, assim, acho como as duas... É que eu imagino que o visual da Two Oceans deva ser, assim, um negócio, né, fantástico, né? E acho que as duas foram momentos, assim, de realização de sonho mesmo, que eu te falei, eu queria correr uma ultra. Eu acho que eu terei essa sensação novamente o dia que eu correr a Conrads. E com parceiros que te apoiam do começo ao fim. É uma alegria você poder... realizar um sonho da sua vida, te desafiar dessa forma e chegar ali, ter alguém que te abraça e sabe que é amor, puro amor. Então, assim... você compartilhar com pessoas que você gosta, né? Essa construção, esse processo, né? Porque correr, mesmo que seja uma corrida de 10 ou uma corrida de 42 ou uma outra, dependendo do nível da pessoa, você precisa de construção, você precisa ter você passa por uma fase, né? E assim, que nem... eu tô sendo meio redundante até, mas você vê, para mim, Michel, o amor, o que me move é o amor, sempre, no mundo, na vida e na corrida. Então, assim, você falar para mim, pô, você correu Boston, bacana, foi sensacional, esquecemos da bomba, né, foi sensacional, mas me faltou meu irmão do começo ao fim. Sabe, eu fui de Hopkinton, você vai de Boston para Hopkinton num ônibus, né, que larga em Hopkinton. Eu fui chorando de Boston até lá, porque ele não estava comigo. Então, assim, não dá para ser a prova mais legal da minha vida, entendeu? Não vai ser, porque a hora que eu cheguei, ele não estava ali, eu gravei vídeo para ele a hora que eu cheguei, sabe, mas assim, para mim... não é a mesma coisa. Não, e foi meu melhor tempo, foi um resultado absurdamente acima do esperado, de bom, mas não é isso que me move na corrida, entendeu? Então, eu chegar lá na Two Oceans, aquela chegada nossa, até os viewers do Fôlego, eles me pedem, porque eles falam, aquela chegada é sensacional, você vê dois irmãos que, 40 anos juntos, se conhecem, chegar e cumprir aquilo e chegar, é isso que me move na corrida, sabe? Legal demais. O teu próximo objetivo, então, assim, o sonho de consumo é Conrads, pelo que eu entendi. O sonho de consumo. E você vai querer correr com o Gustavo? Então, assim, na verdade eu tenho 2 sonhos de consumo, que é correr Boston com o Gustavo. Claro. E correr a Conrads. Ele tá com classificado, índice, né? Pois e eu não, né? E não tem prova agora. Se alguém estiver escutando isso fora da hora, nós estamos no meio da quarentena, não tem provas para eu fazer meu índice para poder ir com ele. Então, a gente está na expectativa. Eu estou treinando, eu voltei a treinar com esse objetivo. Então, a gente está treinando bem forte para a hora que tiver uma em algum lugar, se der na janela, eu vou fazer, preciso conseguir,
para poder ir com ele o ano que vem. E aí isso já seria uma prova que me possibilitaria a inscrição para a Conrads 2022. Olha então, lá, já engata um no outro, né? São os 2 sonhos que me faltam aí. Depois disso, vamos ver o que a gente vai achar. Me diz uma coisa, agora uma pergunta para dar aquela irritadinha no ouvinte, né? Você vai se classificar para Boston? Eu vou, Michel. Não, me classificar, assim, a gente brinca muito aqui com isso, porque eu falo, será que eu consigo? Gustavo, deixa de ser tonta. Não, eu vou, porque, sim, vou fazer igual a sua atleta profissional. Não, porque eu com 3,37 eu consigo me classificar. Uhum. O índice é 3,40, 3,35 vai, para ter certeza que vai. 3,35 acho que era um número. Pelo que eu tô treinando, eu acho que eu vou. Lógico, tudo pode acontecer, né? Mas, claro. Mas acredito que sim. Agora, antes da gente encerrar, né? Eu tenho que te fazer a pergunta, né? Não posso fugir do clichê, né? Fale-me sobre o pequeno Gustavo. O Gustavo era o meu ídolo da minha vida, assim, é bem doido. O Gustavo, quando criança, você quer saber? Ou pequeno hoje? Assim, vale livremente, faça uma abstração do Gustavo. O Gustavo, ele é intenso no limite, ele não, nada para ele é meio termo, assim. E ele, para mim, ele era o meu ídolo mesmo, assim, a gente tem uma ligação que por muito tempo acho que até nem era tão saudável, porque a gente era muito grudado, e daqueles que quando ele casou e foi morar em Ribeirão, eu perdi o chão, assim, sabe? Uhum. Então, mas ele é apaixonante, né, porque ele é um cara inteligente pra caramba, fala super bem, então ele tem um poder de convencimento absurdo, assim. E é um cara que se dá bem em qualquer... Ele só é muito intenso. Então, assim, isso traz para ele, como ele mesmo falou para você, ele tem umas desavenças aí na internet, porque ele não... Tem horas que eu falo, guarda, né? Não precisa responder tudo. Mas ele não consegue, é mais forte que ele. Mas ele é um cara apaixonante, assim, e muito forte. Quando você está do lado dele, ele é aquele cara que sempre chama atenção, sabe? Tem pessoas que têm isso, né? Que elas têm uma luz diferente ali. E o Gustavo sempre foi esse cara, na escola, em casa, e na corrida, na cozinha. Onde ele vai, ele é o cara que vai se destacar. Por algum motivo que você às vezes nem sabe. Então o sucesso dele no fôlego, na verdade, nada mais é do que ele conseguiu, claro, graças ao fôlego, ampliar esse efeito, né, essa luz dele para estar atraindo as pessoas, né? Porque eu ia te perguntar, né, de onde que você acha por que você acha que as pessoas curtem tanto o que ele faz, né? E de fato o que ele faz claro, é muito bem feito, tem um gosto apurado, né? Uma coisa bacana, né? Uma coisa de um consumo muito fácil nesse sentido, porque ele faz bem feito, né? Mas não é todo mundo que faz bem feito que tem a sorte, o privilégio e o sucesso. É a luz dele, ele tem um carisma fenomenal. Ele tem mesmo, tanto que isso que eu falo, ele teve na faculdade, ele teve na escola, onde ele em todos os meios que ele circula, ele se destaca por algum motivo X, né? Nem sempre é o mesmo motivo, então por isso que você acaba vendo que é a pessoa que brilha um tantinho a mais ali. Isso existe mesmo. Normalmente essas pessoas, tem pessoas que brilham menos coladinha nelas, isso é fato também. Então, assim, tem a minha cunhada hoje no fôlego, que permite que o fôlego exista. Teve a minha função no começo do fôlego, que foi fundamental para o formato que o fôlego é hoje. Então, assim, mas o brilho e o carisma e o que faz, o que motiva e o que inspira, não tem, foi a minha inspiração, que eu te falei. Eu não teria corrido uma maratona se não fosse por ele. Então, isso você multiplica para 130 mil. Exato. É isso. E isso é uma coisa legal, né, das redes sociais. Eu tenho várias reservas com as redes sociais, mas uma das coisas bacanas das redes sociais, aí contando o YouTube, né, não sei se é classificado como uma rede social,
mas é essa democratização que te permite, né, você, enfim, se comunicar com uma quantidade infinita de pessoas, literalmente quase que o mundo todo, e poder se expressar como a gente está fazendo aqui, como eu faço há 3 anos através do Endorfina. Isso é uma coisa muito bacana, né, cara, assim, de você poder dividir, compartilhar. E claro, né, você vai agradar, não vai agradar todo mundo, sempre, né? Se Jesus Cristo não agradou, quem dirá o Mero, o Gustavo, o Michel, a Mariana, né? Mas você pelo menos tem esse canal para você expressar o que você quer, o que você, enfim, sem dúvida, precisa comunicar. A experiência do Gustavo, eu acho que o canal do Gustavo, né, esse sucesso reflete, então... É bem isso que você está falando, então ele acabou se encontrando, e você vê, né, na época dele, né, com toda a trajetória dele aí das baladas, dos bares, restaurantes e os assaltos e tudo mais, quem diria que, né, talvez nessa época nem existisse o YouTube ainda estava, né, engatinhando, quem diria que ele ia viver quase que exclusivamente de uma plataforma, né, que é aquilo que a gente falou no comecinho, né, fechando o ciclo aqui da nossa conversa, né, não dá pra gente dizer que o Lucas, com certeza o que o Lucas vai ser quando crescer, ou a Carol, porque o mundo dá 1000 voltas, ainda mais hoje em dia, né. Não tenho... Você disse que se inspira pelo amor, né? E depois você citou que depois desse episódio de Boston, você nunca mais correu sem o celular. Você usa a música, seja para criar as suas abstrações, você usa a música para te motivar, seja na academia, seja nas ruas, nas estradas, correndo? Eu amo música. Esse sempre foi Esse foi o primeiro ponto de união minha com o Gustavo. Na verdade, a gente ama a música a gente... Sim, quer dizer que o Gustavo tem um lado que ele gostou já das boy bands? Eu nunca gostei de boy bands. Eu falei, eu sou moleca, eu vivi com moleque, treinei com moleque, eu sempre fui do rock and roll, meu negócio era ir no show do Iron Maiden, não era boy band. Que legal, Mariana, que então legal. Eu era a menina que ia no show de metal com eles, então assim, por isso que eu falo, essa foi a nossa primeira grande ligação, assim, e a gente adora música, eu adoro música, eu ouço música o dia inteiro, porque eu trabalho pintando, então ou eu estou escutando podcasts, ou eu estou escutando música. Uhum. E eu sempre treinei com música e sempre corri com música. Uhum. Mas, nessa temporada de retorno, que o meu irmão tem me feito correr a 4:10, 4... eu descobri que a música me atrapalha, olha só. Te tira um pouco da concentração, né? Se você está fazendo um treino... Tô conseguindo. Então, assim, quando a gente corre o longo, a gente vai meio batendo papo, então também tiro a música. Então, nesse retorno, não tenho corrido muito com música, mas era minha grande parceira de longos, e já fiz treinos de ciclo inteiro para maratona sem o Gustavo, quando ele começou a viajar muito, e sempre com música, e eu adoro, assim, eu sou aquelas que pesquisa, busca música nova e, já escutou essa, manda música para amigo, manda música para irmão, sabe assim? Ah, que legal, eu realmente gosto muito. Cara, eu também adoro música, para mim música é fundamental, né? É uma expressão tão antiga quanto a arte, né? Dizem que talvez tenha surgido antes da arte, de fato, porque é uma coisa natural, né? Já vem dos pássaros, dos animais e tal. Ô, Mariana, e os teus filhos praticam esporte? Como é que é a tua relação com eles? Você está procurando replicar um pouco, tentar replicar, né, a sua maneira, o que teu pai e tua mãe fizeram com vocês? E eles devem, eu imagino, né, que eles devem idolatrar principalmente a Carol, né, que a mãe é corredora e tudo mais. Como é que é? Eles praticam, não praticam algum esporte? Eles acham o máximo, realmente, assim. Eles adoram falar pro tio que a mãe é melhor que o tio. Adoram. Tem que fazer na coleção do Gustavo, tem que fazer uma camiseta, assim, ou já tem, eu não tô sabendo. Não tem, mas eu vou sugerir, viu? Eu acho que é uma boa. Não, essa frase, a minha mãe corre mais do que o seu pai, é espetacular.
né? Sensacional essa frase. E a minha filha, ela é bem preguiçosinha, Carol. A Carol é do time do boy band, sabe? Eu acho que ela K-pop hoje em dia. K-pop ela não gosta. Mas aquele Now United, ela é mais menininha, assim. Não que as menininhas não pratiquem esporte, longe disso. Mas ela é mais da dança e o esporte ela ainda não se achou no esporte. O meu filho jogou tênis muito tempo, jogou bem, quando era mais molequinho. Mas tem a cabeça da mãe pra competição, assim, tadinho. Não é o lance dele. Entendi. Ele sofria na quadra, eu sofria fora, ele sofria dentro, era um estresse. E ele faz um ano, fez 14, quando ele fez 14, liberou ele usar a academia, eu estava na minha fase super de pesos, e ele começou a frequentar comigo, e ele gosta, ele faz, ele já correu umas provinhas com a gente, tem uma prova do Centro Histórico aqui em São Paulo, que é sempre no Dia dos Pais, né? Quase que sempre no Dia dos Pais. E a gente, por 2 vezes, já fez um Dia dos Pais lá. E foi meu pai, meu irmão, eu, o filho do meu irmão e o meu irmão. Essa foto é sensacional. E meu irmão e o meu filho. E o Lucas chegou a correr 9 quilômetros. Assim, tipo, nossa, né? Que legal. Então, eu acho que o Lucas, ele corre hoje em dia aqui no nosso bairro. Ele vai para o caminho, eu acho que ele está desenvolvendo. Mas a Carol, ela é preguiçosinha ainda, vai ter que experimentar outros esportes até se achar. E você vê, né, você voltou a correr, praticamente eles eram, né, enfim, eles não tinham nem noção de que existiam, né? Sim. Você tem esse desejo de que eles, né, de que a Carol, né, desperte para o esporte, de que o Lucas continue, não importa a modalidade, mas você também tem esse desejo de que eles se conectem com o esporte por todo esse benefício que o esporte traz para você, por todas as sensações e as experiências que você acabou aí de contar aqui pra gente, ou você também é tipo dessa mãe que também tá tranquila nesse aspecto, tipo, cara, eles vão ser o que eles vão ser, eu tô dando exemplo, né, e vou fazer tudo possível para estimulá-los, mas seja o que for. Sou essa segunda, eu não vejo muito a Carol, lógico, eu gostaria muito, me faria muito feliz, né, me faria feliz ver um dos dois como atleta profissional, me faria muito feliz. O Lucas, quando jogava tênis, a gente tinha a intenção de que ele continuasse firme para fazer, eles têm uma prima que fez faculdade nos Estados Unidos com bolsa de tênis, então assim, eu tinha esse sonho para ele, eu queria, me faria muito feliz, mas eu sou dessa mãe que eu acho que, vai achando. Eu dou o exemplo. Que nem o Lucas já teve acima do peso, já não treinava, e eu não sou de insistir, sabe? Eu acho que exemplo eles têm em casa. O pai também gosta de esporte, o pai jogou vôlei a vida inteira. Então, uma hora vai, sabe? Eu acho que uma hora é o que você falou há pouco. O exemplo é fundamental, e hoje em dia o Lucas treina, come direito. Então, assim, você vê que o exemplo fica, você não precisa pegar tanto no pé. Exato, eu acredito muito nisso. E se ela não curtir muito o esporte, ela vai achar o caminho dela também. Claro. Mas me faria muito feliz. Muito. Eu tô nessa segunda linha também, né? A minha filha mais velha não pratica, vamos dizer assim, tanto, mas se ela fosse um pouquinho mais e tal, eu realmente, ou se minha filha mais nova for, eu ficaria um pouquinho mais feliz. Eu sou assim. Não é porque a gente quer se projetar nos filhos, no meu caso não é isso, mas é porque realmente eu acho que o esporte dá tanto pra gente, cara. Assim, a gente sabe o retorno que tem. É praticamente uma conta totalmente desequilibrada, né? Você se dedica e ele te dá tanto em troca, mas tanto, né? Que é uma, enfim, é praticamente uma loteria que está à disposição aí de todo mundo e não é todo mundo que aproveita, né? É verdade. Mas legal, para terminar, Mariana, se você puder resumir, assim, essa tua relação com a corrida, né? Que é o esporte que você escolheu e tal, como é que você resumiria, assim, essa tua relação com a corrida, enfim, tendo passado também, né, todo esse tempo aí junto com o Gustavo no fôlego, né, vocês chegaram aí a trabalhar muito tempo juntos e tudo mais, e poder observar, né, não só
como com o seu próprio exemplo, com o exemplo que teu pai deu já lá desde a adolescência, com o exemplo que o teu irmão teve, que realmente o esporte na vida dele foi talvez mais ainda transformador do que na sua, e a quantidade de pessoas que vocês impactaram, né, quando você estava lá, mas que o Gustavo continua impactando, né, faz um ano que você saiu só do Fôlego, né, é uma sensação gostosa, né? Assim, eu vejo aqui pela minha relação com os meus ouvintes aqui no Endorfina, quando alguém te escreve, né, e diz que começou a fazer um esporte porque se animou com uma conversa que eu tive e tudo mais, é muito gratificante, né? Então eu imagino que na família, aí, nos irmãos, a corrida de fato ela esteja intrinsecamente ligada aí a tudo que diz respeito aos Lourenço Maia. Se você pudesse resumir, assim, o que a corrida é para você? Poxa vida, é paixão mesmo. Eu acho que, para mim, que ela não é trabalho, como ela é para o meu irmão, é o meu amor, a minha paixão. E, para mim, é um fortalecimento de relações, né? Entre a gente. É um elo de união da nossa família e entre os amigos, né? Porque é o que você falou, com o tempo você faz as amizades e a corrida acaba sendo esse elo. Exato. Né, que aproxima. E realmente é gratificante demais. Eu não escuto tanto isso porque vai para o Gustavo, mas por muitas pessoas vem através de mim para chegar ao Gustavo. É engraçado, porque hoje em dia ele está muito famoso, né? Então, assim, eu recebo muitas mensagens, assim, de pessoas que são nossos amigos das antigas ou que são novos seguidores, me mandam para mandar para ele, porque às vezes ele não consegue ler ou ele não consegue responder, e vocês se inspiram, seu irmão me inspira, eu pesava tanto, eu comecei a correr, estou pesando X, e cada vez que ele posta uma foto nossa, por exemplo, teve esses dias, ele pôs uma nossa de um treino nosso, o tanto de pessoas, pô, que lindo de ver isso, que bacana de ver isso, 2 irmãos na corrida junto, é amor puro, meu, é a alegria de viver, né? Eu acho que relações familiares, esporte, quando você junta tudo isso, o que mais pode querer? Exato, pois é. Nada, pois né? Legal. Você... o que eu ia falar aqui? Você falou isso, eu esqueci de anotar, eu preciso anotar, minha cabeça está ficando ruim. Você falou alguma coisa aqui que eu ia anotar, eu falei, não, eu vou falar. Você mantém uma rotina hoje, já que vocês profissionalmente se afastaram, né? Vocês moram em Jundiaí. Vocês mantêm uma rotina de atividade física já combinada? Então, toda terça-feira a gente treina junto, todo sábado, todo domingo a gente almoça e treina e almoça. Super. Não, a gente moramos no mesmo bairro. Na verdade, a minha casa é 2 casas. Tem 2 casas entre a minha e a do meu irmão. Assim. Excelente, excelente. Que é num bairro que todo mundo vem treinar aqui em Jundiaí. É um bairro super frequentado por corredores. A gente sempre treinou aqui. Faz 1 ano e meio que eu moro, o Gu faz 2, a gente acabou mudando pra cá. Propositadamente nesse local, porque... foi meio sem querer, meu pai veio antes, aí moramos as 3 casas no mesmo bairro, e sim, agora que é a alegria dessa época que ele tá viajando pouco, porque ele viajava tanto que a gente não conseguia mais treinar muito, e estamos treinando terça, quinta e sábado, religiosamente. Ai, que delícia, cara. Delícia, terça e quinta treinos de tiro mais fortes, que a gente faz aqui na frente da nossa casa mesmo, e de sábado a gente tá fazendo um longuinho. Bacana. Muito bom. Show. Mariana, muito obrigado, foi um bate-papo, sensacional, eu sabia que ia vir coisa bacana aí da nossa conversa. Quer falar aí mais alguma coisa antes da gente desligar? Não, Michel, quero agradecer a oportunidade e apesar de eu ter trabalhado com a corrida através do Fôlego por tanto tempo e ter esse amor todo por ela, foi uma grande oportunidade de poder falar para tanta gente, porque no Fôlego a voz é sempre do Gustavo. Olha lá, Gustavo é indireta aí, Gustavo. Não, imagina, eu adoro, sempre adorei estar lá mas as imagens eram minhas, então tem um equilíbrio. O filho é teu também, O filho é meu também, me sinto mãe dele
para sempre. E te agradecer super. A gente adora falar do esporte que a gente ama e é muito bacana poder falar para tanta gente. Obrigada, viu, Michel? Nada, foi um prazer, obrigado. Boa sorte aí nesse período aí de quarentena, saúde aí para todos vocês, para as crianças e tal. E vamos esperar você voltar aí da Conrads para gravar mais um. Ou antes, a hora que você estiver treinando, os microfones continuam abertos para você, Mariana. Combinado. Obrigada. Valeu, tchau. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Mais um episódio muito legal. Adorei bater esse papo com a Mariana. De fato, não me recordo agora qual foi o ouvinte que indicou, mas muito obrigado pela indicação. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. O jeito, né, que a Mariana encara a corrida, né, eu falei isso aqui algumas vezes durante a nossa conversa, eu acho bacana, acho sensacional, acho um jeito super saudável de encarar qualquer modalidade esportiva, né? Mas a corrida que a gente vê aí com a popularização que acabou criando aí essa competição muitas vezes externa, né? De ver quem vai fazer o tempo tal e o tempo tal. Então a gente encontrar no mundo de hoje uma pessoa que corre de uma maneira amadora, mas sem compromisso, com essa leveza, mas ao mesmo tempo com esse amor que a Mariana tem pela corrida é muito bacana. Nós falamos aqui, claro, né, sobre o programa Fôlego um pouquinho, né? Se você quiser saber detalhes do programa, da história do Gustavo, irmão dela, a outra versão dos fatos, você ouve lá no episódio 133 com o Gustavo Maia. E também já passaram por aqui várias outras mulheres espetaculares. Se você está a fim de ouvir alguma história inspiradora, seja com amadoras ou profissionais, né? As mais recentes aí, a Ana Augusta, a Andrea Hessel, corredora profissional, mas também já passaram por aqui Cissa Carvalho, Carla de Pierro, Fernanda Haid, com uma história bacana, já faz um bom tempo, a Fernanda Maciel, né? Para quem tá ligado aí nas corridas de montanha, no Skyrunning, a própria Manu Vilaseca, Poliana Okimoto e, é claro, a Fernanda Keller, né, rainha do triatlon brasileiro, foi a convidada aí do episódio número 1 e do especial de primeiro aniversário do Endorfina. Então, muita gente bacana já passou por aqui. Obrigado pela audiência. Deem um alô, eu vou colocar aqui o Instagram da Mariana no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com. Deem um alô para a Mariana, digam para ela o que vocês acharam. Ela me contou aqui que foi a primeira vez de fato que ela contou a história dela. Ela ainda não foi um objeto, uma pauta, né, do programa Fôlego. Fica a dica aqui, Gustavo. Eu tenho certeza de que vai ter bastante gente interessada, uma audiência enorme, uma história bacana aí da tua irmã. Então, dê um alô para ela, dê um alô para mim no Endorfina BR no Instagram, fazendo suas críticas, comentários, sugestões. Eu adoro interagir com vocês. Foi um prazer trazer para vocês a história da Mariana e até o próximo episódio do Endorfina, com mais uma convidada, um convidado espetacular, uma história interessante para nos fazer refletir e gostar e apreciar ainda mais o esporte. Valeu! E esse episódio foi um oferecimento da Heineken 00. Você já conhece a Heineken 00 que chegou às lojas do Pão de Açúcar? É uma opção deliciosa e que não interfere no seu treino. Uma autêntica Heineken, agora com 0 álcool. E o melhor, uma long neck que tem apenas 69 calorias. É incrível. Perfeito para acabar com a sede e refrescar depois do treino, para beber durante o almoço e não atrapalhar o seu home office, e até para saborear naquele happy hour virtual que muitos de vocês estão fazendo. Heineken 00 vai se encaixar em vários momentos do seu dia. Agora você pode. Confere lá nas lojas Pão de Açúcar. O produto é destinado somente para adultos. E também foi um oferecimento, né? O episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E lembrando, esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.